Isabela, pode tirar a foto da atividade e te mandar no WhatsApp? Pode. Pronto, certo. Professora, a professora falou foi comigo? Com quem? Com a Andressa ou foi com outra pessoa? Não, falei não. Ah, tá. Eita. Ó, vocês estão vendo? Sim. Pronto. Vamos lá. Nossa aula de hoje é sobre modo de transmissão do agente infeccioso e mecanismo de defesa do agente infeccioso. Caso o link feche, eu gero outro link e vocês entram, tá bom? Vamos lá. Nas nossas aulas passadas, a gente comentou sobre como acontece a transmissão de doenças, certo? E hoje nós vamos dar continuidade. Veja só. A transmissão de doenças, ela exige uma interação entre o agente que vai transmitir a doença, o hospedeiro e o ambiente. Eu coloquei essa mesma foto, essa mesma imagem, um slide passado. Eu falei para vocês que para a infecção, para a doença de fato acontecer, vai acontecer o quê? Vai ter uma porta de entrada, vai ter um hospedeiro que está suscetível a aceitar o agente infeccioso. Esse agente infeccioso vem de uma fonte, tem a porta de saída e tem a porta de transmissão. Veja, o agente infeccioso, como nós falamos desde a nossa primeira aula, ele pode ser um vírus, ele pode ser uma bactéria, ele pode ser um fungo, ele pode ser um parasita, certo? E esse agente infeccioso é o que vai causar a doença, de fato, tá certo? Se eu sou contaminada pela COVID, qual foi o tipo de agente infeccioso da doença? Da doença COVID? Foi um vírus, uma bactéria, um fungo ou um parasita? Um vírus. Um vírus. Então, a doença é a COVID e o agente infeccioso é um vírus, certo? Veja só, esse agente infeccioso, ele vem de uma fonte ou reservatório. Essa fonte ou esse reservatório é o mesmo nome, tá bom? Não achem que são coisas diferentes, não. Fonte ou reservatório é a mesma coisa. Então, a fonte da infecção ou reservatório é o local onde o agente infeccioso se encontra. Neste local, ele consegue viver, crescer e se multiplicar. Exemplo, o vírus. Qual vai ser a fonte ou reservatório de um vírus? Vocês sabem? Fonte ou reservatório de um vírus. Nós falamos nas outras aulas que vírus, ele só vive, cresce e multiplica dentro de outro ser vivo. Então, o vírus, qual vai ser a fonte ou reservatório dele? O ser vivo? O outro ser vivo. Certo? Pessoal, eu peço que vocês prestem atenção e tentem responder essas perguntas, porque é o que eu vou pedir na prova. São perguntas nesse estilo. São perguntas simples, mas você precisa estar prestando atenção direitinho, tá bom? Então, essa fonte ou esse reservatório, ele pode ser uma pessoa, pode ser um objeto, pode ser um ambiente. Por exemplo, um canal, uma fossa, vai estar cheio de micro-organismo ou não? Sim. Com certeza, não é? E dentro daquele ambiente, a gente pode ter fungo, a gente pode ter bactéria, não é isso? Normalmente, fungos e bactérias. Então, eu estava andando de bicicleta, caí dentro daquela fossa. Aquela fossa é uma fonte, é um reservatório cheio de micro-organismos, e esses micro-organismos podem te causar uma doença, de fato. Certo? Isabela, podemos considerar
É tipo assim, um organismo? O organismo poderia ser uma fonte? Que tipo de organismo? Até o da gente mesmo. Sim, sim. O vírus, a gente não é a fonte do vírus? Porque o vírus ele não só consegue se reproduzir dentro de outro ser vivo, então se ele consegue se reproduzir dentro de mim, eu sou uma fonte, um reservatório para ele. Tanto é que eu até botei aqui para vocês, ó, pode ser uma pessoa, certo? Entendeu, Aldeni? Entendi. Aí vamos lá. Existem os reservatórios humanos, né? Botei para vocês que as fontes podem ser pessoas e existem esses reservatórios humanos. Então, quando essa fonte ou esse reservatório é uma pessoa, ela não necessariamente precisa estar doente. Até o fim das nossas aulas, eu vou usar essa doença porque ela cabe para muita coisa, ela cabe para basicamente tudo. Se pode ser uma pessoa, se é um reservatório humano, e não necessariamente a pessoa precisa estar doente, está explicado porque muitas vezes você, dormindo do lado do seu marido, não tem Covid e ele tem Covid. Aí você, mas rapaz, eu fui fazer o teste, meu marido tá com Covid, deixa eu fazer o teste? Não é fazer, né? Porque eu durmo com ele, mas não tô sentindo nada. Quando você testa, aí você vê lá que você tá positivo. Só que você nem manifestou os sintomas da doença. Você não está sentindo dor de cabeça, você não está sentindo absolutamente nada. Então, você pode ser uma fonte, um reservatório, e necessariamente você não precisa estar doente. Já ouvi vários relatos durante essa época de Covid, que muitas vezes a pessoa estava com Covid, nem sabia que estava com Covid, só descobria que estava quando alguém da casa pegava, tinha sintomas e ia fazer o teste. Já ouviram algum relato assim durante agora a pandemia? Já, professora. Demais. Uma sobrinha minha testou positivo e quando foi fazer o exame nos demais familiares, a sobrinha dela, no caso, já estava eração. Então, ela pegou provavelmente da própria sobrinha que não sentiu nada. Exatamente. E a sobrinha não estava necessariamente doente, né? Então, vamos lá. Essa pessoa, ela ainda pode estar no período de incubação. Que é o período de incubação? O agente infeccioso, ele não causou sintomas. É por isso que, quando a gente tem algum sintoma gripal, o que é que recomendam? Fique isolado. Após 3 dias, você vai lá e faz o teste. Não é isso que recomendam? É. Porque o micro-organismo, o agente infeccioso, que é o vírus, ele tem um período de incubação. E muitas vezes, tu sentiu a garganta arder hoje, aí tu vai e faz o teste, o suave. Aí, negativo, não tô com Covid não. Só que aquele dia que você sentiu foi o primeiro dia de sintoma. O vírus está incubado ainda, ele não está manifestando ainda sintomas característicos. O que seriam sintomas característicos? Por exemplo, febre. Febre é um sintoma característico de quê? Febre é de quê? Infecção, né? Costumam dizer que é infecção, mas não necessariamente é infecção. É porque, assim, foi a Auriene que falou, não foi? Eu falei também, acho que outra Não, pessoa foi também não, falou. foi. Pronto, é porque é o seguinte, a febre, ela é um sintoma muito comum de qualquer doença. Necessariamente, ninguém consegue, nenhum médico consegue fechar o laudo de uma doença só baseado na febre, não. Febre pode ser muita coisa, entendeu? Febre é um sintoma inespecífico. E aí, eu botei para vocês que muitas vezes os sintomas são inespecíficos ou leves. Por exemplo, às vezes eu tô com Covid, aí eu só sinto aquele
arranhadinho na garganta. Aí você fica, hoje já não, menina, porque eu tenho sinusite, eu tenho rinite. Muita gente fala isso, né? Não, porque eu peguei em terra. Isabela, desliga esses outros microfones aí, porque tá dando interferência. Quem tá com o microfone ligado? Acho que desligaram. Agora sim. Desligaram. Então é o seguinte, às vezes a gente sente um incômodo na garganta, aí fica, não, é só porque eu peguei em terra. E muitas vezes é um sintoma de Covid, mas é um sintoma inespecífico, certo? Então, em outros casos, a pessoa ela pode estar apenas colonizada. Então, o organismo vive nela e não causa nenhuma doença. Vocês lembram nas nossas primeiras aulas, quando eu falei para vocês que existiam bactérias que colonizam o nosso corpo, mas não nos causam doença? Sim. Exato. E aí entra nessa questão. Existem micro-organismos que moram no nosso corpo, são necessários que vivam no nosso corpo, mas não nos causam nenhum tipo de doença. Agora, eu estou com o meu sistema imunológico debilitado, eu passei por uma cirurgia, eu estou com o meu sistema imunológico de certa forma comprometido, aí a minha imunidade baixa pode me trazer algum tipo de risco para infecção. Mas não é o comum, é quando a gente está com a nossa imunidade baixa, certo? Eu coloquei para vocês aqui exemplos de doenças transmitidas de pessoa para pessoa, sem nenhum tipo de intermediário. O que seria intermediário? Seria algum, algum, algum vetor que levaria essa doença de um para outro. Exemplo, dengue. Dengue a gente pega a partir não é da água contaminada, do mosquito da dengue, né? O mosquito vem e pica a gente. Então, exemplos de doenças transmitidas sem nenhum intermediário. Infecções sexualmente transmissíveis. Infecções sexualmente transmissíveis, eu não preciso, minha gente, por exemplo, um mosquito me pique para eu pegar. Um mosquito que mora numa planta tal que venha me pique para eu pegar. Não, sexualmente, no ato sexual eu posso ter esse contato. Vírus também. Vírus, a gente tá aqui, eu tô com Covid. Se eu tiver contato contigo, já é um contato potencial de ser infectado pelo vírus, não é isso? Por isso que, como o vírus tem essa capacidade de infectar, que a recomendação é fique isolado, mantenha a distância, não se aglomere, não é isso? Veja só. Às vezes eu passo, acho que passou mais slides. Fontes ambientais. O que seriam fontes ambientais? Exemplos: roupas, móveis, cama, mesinha, cabeceira, equipamentos, solos, plantas, água, ar-condicionado, soluções, medicamentos. Vocês ouviram falar também, agora na pandemia, que, rapaz, eu não estava com Covid, também não sabia que meu irmão estava com Covid. Aí eu fui dormir na cama do meu irmão, eu usei o lençol do meu irmão e acabei me contaminando. Vocês acham que isso é verdade ou mentira? Eu acho que seja mentira. Eu também acho. Porque meu irmão dormiu, aconteceu esse caso. Meu irmão estava com a Covid, dormiu na mesma cama a noite todinha com o outro e não pegou. Pois é, mas aí é onde eu estou dizendo. Necessariamente, a gente não precisa ser contaminado, a gente pode ser contaminado, certo? Por isso que eu dei o exemplo que existem muitas pessoas que dormem com as outras, estão ali mantendo contato direto, um foi contaminado e o outro não foi contaminado. Quando eu falo para vocês que existem as fontes ambientais, é que, por exemplo, eu estou aqui com Covid, aí passa a mão no meu nariz, aí pega aqui no meu mouse, peguei no meu mouse, certo? Aí vem meu marido ali imediatamente, ficou aqui um restinho de secreção. Pegou no meu mouse, aí se eu que fui passar a mão aqui na boca, ele pode se contaminar?
Sim. Sim, Pode. não significa que ele vai se contaminar. Ele pode se contaminar. Certo? Do mesmo jeito Vai. que, por exemplo, a água quando ela não tem um tratamento adequado, quando ela não é estabelecida de forma certa, a gente pode se contaminar com algum tipo de bactéria presente na água? Pode sim. Pode sim. Não significa que sempre a gente vai se contaminar, significa que a gente pode se contaminar, certo? Então, veja, existem reservatórios animais. É comum que o cachorro ou o ser humano tenha carrapato. O cachorro. O cachorro. Mas a gente pode ter carrapato? Pode. Pode. Então, veja, o animal, ele pode estar apenas colonizado pelo micro-organismo. Exemplo, cachorrinho de rua normalmente tem muito carrapato, não é isso? E nem sempre aquele cachorrinho que tem muito carrapato está doente. Mas se eu pegar carrapato, eu vou adoecer ou não? Acho que sim, né? Vai sim. Vai. Com toda Vai certeza. sim. Então, veja, exemplos: bactérias em boca, pelos ou unhas de cães e gatos. Por isso, recomenda-se, pede-se o quê? Não beije a boca do seu animal. Ah, mas o animal é meu, eu beijo. Tudo bem, você pode beijar, mas assim, o gato ele faz a higiene dele com a própria boca dele, não é isso? O cachorro tá lá, lambe a bundinha, lambe os órgãos genitais, aí tu vem, beija na boca do teu cachorro. Você está se predispondo a ter algum tipo de infecção? Sim. Sim, Sim, professora. toda certeza. Então, assim, é importante a gente ter esse cuidado porque não é o objetivo da nossa aula, mas existem muitas doenças animais que a gente pode contrair e só contrai porque não evita. Professora, Oi. e quando nasce uns carocinhos no olho da pessoa ou no canto da boca, é o quê? Mulher, pode ser tanta coisa. Não sei te dizer o que seria, não. Pode ser muita coisa. Às vezes é um processo alérgico, às vezes é um processo viral, pode ser uma bactéria, pode ser muita coisa, certo? Então, veja, a doença ela pode ser normalmente transmitida de animal a animal, carrapato passa de animal para animal, tendo o ser humano como um hospedeiro acidental. Por que um hospedeiro acidental? Porque não é para a gente ter carrapato, minha gente, não é para o ser humano ter carrapato. Carrapato é uma doença de um animal. Mas a gente pode sim ter carrapato. E aí a gente seria, no caso, um hospedeiro acidental desse carrapato. É aí onde existem as chamadas zoonoses. Zoonoses são as doenças dos animais. Zoonoses. Certo? Vocês entendem até aqui? Sim. Sim. Pronto. Existem as portas de saída, certo? O que são essas portas de saída? As portas de saída é a via pelo qual os micro-organismos saem da fonte humana para atingir uma fonte ambiental ou um hospedeiro suscetível. Exemplos de porta de saída: trato respiratório, trato genito-urinário. Qual o exemplo do trato genito-urinário? Infecções sexualmente transmissíveis. É quando aquele micro-organismo sai ou do pênis ou da vagina e contamina outro hospedeiro. Trato gastrointestinal, a gente tem muitas bactérias presentes no nosso trato gastrointestinal que podem sair e nos contaminar. Sangue é material biológico, minha gente. Então, o sangue, mas eu não tenho nenhum tipo de problema, não. Eu sou saudável, eu faço meus exames, mas, tipo, é recomendado tu pegar em sangue, ainda que seja o teu, ficar lá, tá, cortou, ficar botando a tua mão no teu sangue? Não. Não é, porque sangue é material biológico, entendeu?
Pele, nossa pele, se a nossa pele estiver agredida, se a nossa pele estiver ferida, é uma porta de saída e também uma porta de entrada para micro-organismos infestarem nosso corpo, certo? E mucosas. O que seriam mucosas? Mucosa da boca, mucosa genital. Todas essas regiões, mucosa nasal, são mucosas, certo? Então, são fontes de entrada também e são fontes de saída, são portas de entrada e portas de saída para a infecção. Até aí, alguma dúvida? Não. Não. Aí veja só. Nós temos as formas de transmissão também. Veja. Na forma de transmissão, é o modo com que o agente infeccioso, o micro-organismo, ele atinge um hospedeiro suscetível. É a forma de transmissão do micro-organismo que definirá o tipo de isolamento. Exemplo, modo de transmissão das doenças infecciosas, transmissão direta e transmissão indireta. Transmissão direta. Vocês acham que o contato sexual, a relação sexual é uma transmissão do tipo direta ou indireta? Direta. Direto. Direta. Transmissão de gotas. Esse de gotas que ele fala, minha gente, é quando a gente tem contato, por exemplo, falam gotas e gotículas, mas assim, eu só falo gotas, porque para mim a diferença é irrisória. Transmissão indireta, transmissão pelo ar, transmissão por algum tipo de veículo e transmissão por vetor. Um exemplo de transmissão por vetor, o mosquito da dengue, a gente é contaminado por conta da picada do mosquito, certo? Certo. Transmissão por contato. É a transmissão tecido. Ela acontece diretamente de pessoa para pessoa. Professora, desculpa eu atrapalhar. Oi, A senhora está passando o slide aí? tô. Perguntar isso agora. Não, Não tá aparecendo, não? não. Tá no primeiro não. ainda. Que estranho. Para mim, eu tô vendo todos os slides. Espera aí, deixa eu ver. Ó, assim vocês estão vendo? Agora sim. Agora eu estou também. É, agora sim também. Mídia, por que vocês não disseram logo? Tá vendo assim? Eu vou deixar assim, então. Tá vendo? Sim. Tô. Beleza. Vamos lá. Transmissão de doenças infecciosas por contato direta. Então, é transmitido de pessoa para pessoa através do pele a pele, do beijo e do contato sexual. Gente, uma coisa importante. Existem doenças autoimunes. Exemplo, o vitiligo. O vitiligo passa se eu me esfregar numa pessoa? Passa para mim? Não. Não passa, Não. certo? Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado, porque às vezes a gente fica, não, porque eu não vou me encostar em fulano não, porque pega. Não é assim, não, certo? Existem as infecções e as doenças que são transmitidas diretamente por contato e existem as que não são, certo? Então, veja, um exemplo é transmitida por contato. Contato de sangue, de fluidos corporais do paciente, diretamente com mucosa ou pele não íntegra. O que é pele ou mucosa não íntegra? Que a gente tem algum tipo de lesão. Por exemplo, tem gente que vai na manicure e só usa o alicate da manicure. É certo? O que vocês acham? Não, não é é certo. Não, Porque é errado, ela é eu muito acho. invasiva. Porque assim, E a às pessoa vezes, levando. É só você que usa. exato, às vezes ela fala assim, não, mulher, tá esterilizado. Mas assim, tu confia? Porque eu não confio que tá esterilizado.
Então, assim, grande parte, minha gente, principalmente de hepatite, podia ser evitada se a gente tivesse esse simples cuidado. Porque, às vezes, ela fez a unha de uma pessoa que tem hepatite. Aí fez a unha e fez um bife, né? Aí ela joga um álcoolzinho lá e tal, aí vai fazer tua unha. Aí tu vai, é contaminado, porque tua pele ou foi cortada, ou estava cortada, ou durante ela fazendo, te fez um bife, aí passa o vírus ou a bactéria para tu. Então, assim, são coisas evitáveis, certo? Então, HIV, hepatites virais, Clostridium, que é uma bactéria. Então, contatos diretos, mesmo com a pele íntegra, a gente pode ter o quê? Escabiose. Alguém sabe o que é escabiose? Não. Piolho. Piolho. Então, para a gente ter piolho, a gente não precisa estar com a cabeça cortada. Se a gente tiver contato, a gente pega piolho. Menino, quando entra na escola, a primeira coisa é pegar piolho, não é? Começa aquela infestação de piolho. Porque piolho é um contato direto. Minha pele não precisa estar lesada, minha cabeça não precisa estar cortada para eu pegar piolho. Outro exemplo, herpes. Hoje a gente sabe que herpes não é mais transmitido só por via sexual, certo? Não é mais só por via sexual. A gente pode ter o vírus da herpes de diversas outras formas, inclusive no beijo. Ok, pessoal? No beijo, Ok. no copo que não foi lavado direito, ou no copo que você usou, você tem herpes, e passou para outra pessoa bebeu no seu copo. Então, são cuidados, assim, são cuidados básicos que a gente evita muita coisa mesmo. Nós temos as doenças infecciosas, respiratórias. Daqui a pouco ele começa a encerrar. Peraí. Nós temos as doenças infecciosas respiratórias. São que tipos de doenças? Quando nós espirramos, tossimos ou falamos, nós emitimos pequenas partículas que saem por nossa boca ou nosso nariz. Tem gente que tem aquele que o povo diz assim, fulano só fala cuspindo, não é? Porque quando a gente fala, por mais que você não veja ou não sinta na sua pele, a gente emite gotículas, a gente emite partículas. Então, essas partículas, elas são dispersadas por uma distância até caírem no chão. Dependendo do tamanho e do peso dessas partículas, elas podem ter um diferente alcance. Então, existem as transmissões por gotículas e as transmissões por aerosol. Aerosol, eu sempre falo, é a transmissão quando a gente espirra, que vai igual um jato de desodorante. O desodorante a gente faz tss, o espirro é um jato, não é isso? Às vezes, Professora, eu entrei agora, esqueci que tinha aula hoje. oh, meu Deus, é Tiago. É, eu mesmo. Tu tá pensando que é carnaval ainda? É, ainda, mulher, tá, levei foi uma queda, furei o pé. Oh, Cortado, meu uma pai, ponta. oh, Senhor Jesus, dá melhoras. Tá bom, vou estar aqui na aula, viu? Tá bom. Tchau. Tchau. Vou estar na aula. Aí, veja só, gente, existe a transmissão por gotícula e aerosol. Tem coisa mais chata do que a pessoa tá conversando, de repente o outro vai espirrar, não bota a mão e espirra na tua cara. É muito chato. E o risco de contaminação aumenta muito mais, certo? Nós temos a indireta pelo ar, no caso, transferência de um agente infeccioso ou micro-organismo, desde um reservatório até um hospedeiro, através de núcleos de poeiras ou gotículas suspensas no ar. Gotículas são partículas muito pequenas e leves que conseguem ficar suspensas no ar por mais tempo, se dispersam mais facilmente. Um exemplo disso é sarampo. Hoje em dia a gente já tem vacina, dificilmente você vê uma pessoa com sarampo, mas antigamente, se tiver um pessoal mais velho, sabe que antigamente era muito comum ter sarampo. É verdade, professora. Antigamente era Não comum é? mesmo.
Nós temos também a transmissão de doenças infecciosas indiretas por veículo. O que é esse veículo? Veículo, minha gente, pode ser um material biológico como sangue, como pus, como saliva. Pode ser por uma comida, pode ser por água. Pode ser por objetos inanimados, como luvas, roupas, materiais cirúrgicos. É bem comum pacientes que estão internados, aí o técnico, ou o enfermeiro, ou o médico, usou uma luva em um, aí vai usar uma luva no outro. Aí quando usa essa luva de um para o outro, passa algum tipo de bactéria de um para o outro, aí o paciente fica lá ruim, fica lá mais tempo internado, às vezes até vai a óbito, por conta dessa falta de cuidado, não é isso? Comida pode cair, exemplo, na comida. Eu fiz uma salada, não tive a preocupação de lavar essas verduras, esses legumes direito, aí fica lá bactérias colonizando. Aí você vai e come, aí te dá uma diarreia pesada, pesada. Aí você fala, rapaz, foi depois daquele negócio que eu comi. Porque a comida pode estar contaminada de fato, principalmente salada. Eu sempre digo aos meus alunos, evitem comer salada na rua, sabe? Porque você nunca sabe se aquele material foi lavado, de que forma foi lavado. Então, assim, Verdade. evitem de verdade comer. Objetos inanimados, é o que a gente já falou. A água pode estar contaminada. Vocês acham que a água que a gente recebe da Compesa, ela é 100% limpa? Não. Não é. Professora, eu tenho dúvida até das que a gente compra, como água mineral. Eu também. Assim, como hoje existem vários tipos de revendedoras, né, de água mineral, a gente nunca sabe se aquela água realmente é uma água mineral. Então, assim... Esses dias eu comprei, na hora que eu fui abrir o galão, a tampa estava afogada. Aquela dali nunca tinha sido daquele galão. Pois é. Eu colocava e tirava como se fosse um copo na boca do galão. Estava segurando só pelo que eles acham que é o coisa de segurança, né? O lacre. O lacre. Para tu ver que a gente não tem mais segurança nem nisso, né? Muita gente, às vezes, tem aqueles filtros de barro em casa, né? Aí outros têm aquele suporte acoplado à torneira da rua. Aí, não, isso aqui filtra, né? Mas, assim, qual é a recomendação que sempre dão? Para quem não tem condições de comprar água mineral ou não tem algum tipo de filtro em casa, se vai pegar água da torneira, ferva essa água, não é isso? Porque realmente muitos micro-organismos, eles não resistem a temperaturas altas, ao calor, eles morrem. Não são todos, mas a maioria sim. Igual a barriguda. E você, não sei se alguém daqui do grupo da aula viu um vídeo daqui do Santo Antônio, que estavam cheios de lixo dentro, pedaço de madeira, e essas águas dali que vão para as casas, tem gente que bebe dela. Entendeu? Quando eu vim para aqui, há 2 anos atrás, eu passei 30 dias de diarreia direto. Mas no período da madrugada, eu sentia a minha barriga, barulhos que a Maria chegava a me acordar com o barulho da barriga. E aí o médico me tirou café, o médico me tirou leite, o médico me tirou tudo e nada de resolver. E aí um dia uma irmã minha tinha vindo e ela tinha sentido, né, essas diarreias e na cabeça dela era água. E ela me falou para mim suspender a água e passar a usar água mineral. E eu fiz. No segundo dia eu já não sentia nada, eu já nem lembrava da diarreia. E hoje, se eu tomar água, 2 copos de água, meia hora depois eu sinto minha barriga cheia de barulho. Exato. E assim, minha gente, tem uma grande diferença também, que eu acho que eu não sei se eu já comentei com vocês, mas diarreia e disenteria são coisas diferentes. Por mais que muitas vezes a gente fala, eu tô com uma disenteria arretada. Você sabe qual é a diferença de diarreia e disenteria? Eu sei, mas eu confundo. Eu sei que tem uma que é com sangue, mas eu confundo que é uma beleza. Exatamente. Diarreia, a gente não tem sangue nas fezes. Disenteria, a gente tem sangue nas fezes. Então, eu tive diarreia. Diarreia. E assim, é importante a gente reconhecer isso, porque, claro que diarreia e disenteria, de forma constante, são preocupantes, né?
Mas assim, se você observa sangue nas suas fezes, Então, no caso aí, ela teve uma diarreia ou disenteria? uma diarreia. Então, se você observa que sua diarreia está constante, você corre o risco, né, de ficar desidratado, você corre o risco de perder nutrientes importantes para o seu corpo. E na disenteria, se você vê que está tendo sangue, então é mais preocupante ainda, porque você está tendo sangue, você está tendo lesão de alguma parte do seu corpo, seja do seu intestino, seja do seu canal, do ânus. Então, é preocupante as duas, certo? Nós temos a transmissão de doenças infecciosas indiretas por vetores. É a transferência de um agente infeccioso desde um reservatório até hospedeiros por intermediários animais. Exemplos: as moscas, quando elas pousam na nossa comida. É bem comum quando aquele lugar que tem muita mosca, muita sujeira, quando você come, você tem diarreia. Porque a mosca, ela pousando lá, ela deixa a presença de bactérias que podem te levar a essa diarreia, certo? Carrapatos no cachorro, dengue, zika, chikungunya, febre amarela, o mosquito do gênero Anopheles, que é o mosquito causador da malária, morcegos que morcego transmite raiva, não é só cachorro, e morcego também transmite uma doença conhecida como histoplasmose. Histoplasmose foi o tema do meu TCC, na época da faculdade. Histoplasmose, minha gente, é uma doença extremamente comum, apesar de ser uma doença subnotificada. Lembra que a gente falou sobre notificação de doenças na aula passada? Vocês lembram? Lembra, professora? Pronto. Ela é uma doença subnotificada, mas ela não é uma doença negligenciada. Ela é uma doença que afeta principalmente pacientes com AIDS. E é uma doença que ela destrói basicamente o seu pulmão. Então, o morcego passa isso.